Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui compartilhar mais uma palavra do Senhor com o teu coração e neste dia eu quero que você preste bem atenção no que o Senhor quer falar contigo, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8, eu vou ler alguns versículos para que você entenda o que o Senhor quer falar contigo neste dia. Marcos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão, porque tem 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E se os deixaria em jejum, para casa desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante da multidão. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. E começaram a saciar-se, e todos os pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 pessoas. E despediu-os. Amém? Essa palavra, no enunciado dessa palavra, está escrito aqui a segunda multiplicação dos pães e peixes. Segunda. Porque Jesus já havia multiplicado os pães uma vez lá atrás, 5 pães e 2 peixinhos. Então, não era a primeira vez que Jesus estava multiplicando, não era a primeira vez que Jesus estava fazendo um milagre, não, ele já tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas, muita coisa sobrenatural. E ali, já haviam 3 dias que aquela multidão seguia Jesus. E aquela multidão estava seguindo Jesus há 3 dias, não era atrás de milagres, é porque eles estavam maravilhados com a forma com que Jesus ensinava. Eles queriam aprender cada vez mais. Eles queriam estar com Jesus. Não era só pelo que ele podia fazer. Porque quando ele curava, a pessoa geralmente ia embora. Mas não, aquelas pessoas estavam ali porque elas queriam estar com Jesus. Elas queriam aprender com Jesus. Então, neste momento, Jesus teve compaixão dessa multidão, porque já tinha 3 dias que eles estavam sem comer. E Jesus não queria despedi-los sem, se alimentar. Então, o que Jesus fez? Eu tenho compaixão dessa multidão, não posso mandar eles para casa sem comer, porque eles podem desmaiar no caminho, eles podem passar mal, alguns deles moram muito longe. E eles vieram atrás de mim, eles vieram atrás da palavra, eles não vieram só atrás de um milagre, eles não vieram só atrás de um presente, de algo sobrenatural, não. Eles estavam aqui atrás de mim, eles estavam aqui atrás da palavra do Senhor. Então, Jesus não queria deixá-los ir, sem antes alimentá-los. E aí, quando ele fala isso, eu tenho compaixão, eu não quero despedi-los com fome, já tem 3 dias que eles estão comigo, se alimentando da palavra. Só que o corpo físico deles também precisa de alimento. E aí, o que os discípulos disseram para Jesus? Disseram: como é que a gente vai dar comida para esse tanto de gente aqui? Como que a gente vai alimentar essa multidão no meio do deserto? Mas sabe quem foi que falou isso? Os mesmos discípulos que estavam na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Que coisa estranha, porque eles estavam lá. Na primeira vez, eles estavam lá. Eles viram os pães sendo multiplicados, eles viram uma multidão sendo alimentada e ainda sobrando alimento, pão, peixe. E agora eles estão em meio, a outra situação similar, muito parecida.
E em vez deles falarem, Senhor, tu podes tudo, tu és o mestre, tu és o Deus Todo-Poderoso. Não. Eles falaram, como que a gente vai alimentar esse tanto de gente? Com o que a gente vai dar para esse tanto de gente comer? Então não tem como imaginar que eles estavam lá na primeira multiplicação dos pães e agora estão falando a mesma coisa. Porque eles já se esqueceram do que aconteceu lá atrás, eles já se esqueceram do milagre que o Senhor já fez, eles já se esqueceram das maravilhas que o Senhor já operou. E quem é o Senhor? Se esqueceram de tantas bênçãos, tantos milagres que ele já fez. E de um milagre tão similar que foi a multiplicação dos pães. Já se esqueceram, ficou para trás, já passou. E quantas vezes nós temos feito isso? O Senhor ele tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, Ele tem nos tirado de um lugar terrível e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para o seu caminho. E a gente se esquece. E a gente esquece quem é Jesus e a capacidade que Jesus tem de fazer milagre. Por que a gente esquece? Por que a gente deixa de lembrar de tudo que o Senhor já fez e tudo que Ele é capaz de fazer? Porque as maravilhas dele não se findam nunca. O poder de Deus nunca se finda. Ele é o dono do poder, da glória. Então, esses discípulos, eles se remetem a nós hoje. Porque eles já tinham visto a multiplicação dos pães, eles já tinham visto Jesus multiplicar alimento para uma multidão faminta comer. Por que ele não poderia fazer agora? Que diferença que ia ser? O poder dele diminuiu com o tempo? Não. A nossa fé que diminui com o tempo. É a nossa fé que vai diminuindo. E a gente vai se esquecendo do poder que Jesus tem de multiplicar, de transformar. Por que a gente se esquece? Por que a gente não lembra que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente será? Ele é o mesmo. Ele morreu numa cruz, ele ressuscitou e ele vive. O nosso Deus não é um Deus morto, ele vive. Então por que a gente se esquece de tudo aquilo que Jesus já fez por nós? Por que a gente deixa lá no cantinho, guardado, escondido? Jesus multiplicou uma vez e pode multiplicar outra vez, sim. Quem sou eu para indagar Jesus e dizer como é que você vai alimentar essa multidão aqui, Jesus? Você tem noção não, tanto de gente que tem aqui? Será que nós não temos feito isso? Nós não temos indagado Jesus por quê que Ele está dizendo que vai fazer, mas a situação é tão adversa que não tem capacidade disso acontecer. Não tem essa possibilidade. Ah, mas eu tô passando por um problema muito difícil, eu tô passando por um problema muito tempestuoso. Não tem como fazer nada aqui. Essa minha situação, ela é dada por perdida. Já era. Não tem como mais fazer nada. E Jesus está dizendo para você hoje, por acaso eu mudei? Por acaso o meu poder enfraqueceu? Por acaso eu não sou mais o mesmo que cura, que liberta, que restaura, que transforma? Não? Por acaso eu não sou mais o Deus que multiplica? Por acaso eu mudei? Por acaso eu sou um Deus morto? Jesus está te perguntando isso hoje. Por acaso ele mudou? Por acaso ele deixou de ser quem ele é? Não! Ele não deixou de ser quem ele é. O poder dele não mudou. Quem mudou fomos nós. A nossa fé que mudou. A nossa confiança que mudou. Não foi Jesus. Nós não podemos culpar Jesus das nossas incertezas, das nossas debilidades. Porque Jesus fala com a gente. Ele promete e ele cumpre. Ele não é um Deus mentiroso. Ah, mas já se passaram tantos anos, irmã Cíntia, eu não vejo mais solução para o meu problema. É sempre ficando pior. Será que você acredita que isso pode ser transformado? Porque se você não acreditar, é impossível. Não tem como. O Senhor não trabalha na incerteza de ninguém. O Senhor não trabalha na ansiedade de ninguém. As coisas não fluem como eu quero.
as coisas fluem como o Senhor quer. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que confiam em Deus, que acreditam na palavra dele. A palavra dele é viva, assim como ele é vivo. Como é que pode a gente ver tanta coisa que o Senhor já fez na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas e a gente ainda dizer para Jesus: Jesus, não tem como alimentar essa multidão, é muita gente. Vai tirar pão da onde? A gente está no meio do deserto. Acorda, Jesus, a gente está no meio do deserto, você já viu isso? E Jesus está dizendo: o que você tem? Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que se fosse nós no lugar dele, a gente ia fazer assim. Eles falaram: Jesus, como é que vai multiplicar esse tanto? Como é que vai multiplicar? Não, como é que vai fazer para dar comida para esse tanto de gente? E aí, se fosse a gente, ia dizer assim: vocês já esqueceram do que eu fiz? Vocês já esqueceram da multiplicação que eu já fiz primeiro? Essa já é a segunda, eu já fiz uma. Vocês estavam lá também. Vocês também serviram pão pro povo. Vocês viram o tanto de pão que sobrou. Vocês estavam lá. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele pergunta: o que você tem? O que você tem? Em vez de você estar perguntando para Jesus: Jesus, como é que eu vou multiplicar? Como é que vai fazer? Como é que vai acontecer? Jesus está perguntando para você hoje: o que você tem que eu posso usar? O que você tem? Ah, Jesus, você tá de brincadeira, né? Você não tá vendo a situação que eu tô vivendo? A escassez, sofrimento, a dor, a humilhação, a perseguição. Tá perguntando o que eu tenho? Jesus, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Nada. E Jesus está dizendo para você hoje: tem. Você tem sim. Tá bem guardadinho aí dentro de você, mas você tem. Porque enquanto a gente estiver olhando para a circunstância que está diante dos nossos olhos, a gente não vai viver sobrenatural nenhum, a gente não vai ver transformação nenhuma, a gente não vai ver nada mudar, porque a gente está olhando com os olhos carnais. E os olhos espirituais? Cadê a tua fé? Cadê a tua confiança em Deus, na palavra dele? Cadê? Jesus está perguntando para mim e para você hoje: o que você tem que eu posso usar? Medita nisso. Pergunta para si mesmo: o que eu tenho que Jesus pode usar? O que eu tenho? Você tem algo que Jesus pode usar, sim. Para de ficar se condoendo, se vitimizando, achando que você não serve para nada. Para. Jesus, ele quer saber o que você tem. E aqueles discípulos ali indagando Jesus, dizendo: Jesus, a gente está no deserto, não tem como dar comida para esse tanto de gente. Gente, a gente está falando aqui, não é de 10 pessoas, de 100 pessoas, de 1000 pessoas, não. A gente está falando de quase 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. Não está falando de 10 pessoas, 100 pessoas. Quase 4.000 pessoas. E aí os discípulos olharam para as quase 4.000 pessoas e falaram: não tem como alimentar esse povo. Não tem como. É impossível. E é aí que Jesus chega. Ele ama o impossível. Ele ama chegar no impossível. Ele ama fazer o impossível. Mas a gente precisa crer. A gente não acredita e quer que ele faça o impossível. Como? A gente não acredita que ele tem a capacidade de transformar uma situação completamente difícil em algo completamente maravilhoso. A gente precisa acreditar. A gente precisa crer. E parar de indagar o Senhor. E ficar colocando ele na parede falando: não tem jeito, eu vou abandonar isso, já era. Não. O Senhor, ele é o mesmo, ele não mudou. O Senhor é o mesmo, ele ainda faz milagre. Ele ainda multiplica o pão. Sim, ele ainda faz tudo isso. E a gente às vezes não acredita, a gente esquece de tudo aquilo que ele fez lá no passado por nós. Da onde ele nos tirou. E aonde ele já nos colocou. E às vezes a gente indaga o Senhor dizendo: eu não mereço passar por isso. Como é que é? Você não merece? Jesus mereceu? Sofreu o que ele sofreu por mim, por você? Toda vez que vier na sua mente
ou na sua boca, perguntar para o Senhor que eu não mereço, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Você pergunta, e Jesus merecia abandonar sua glória, seu trono, para descer aqui na terra e morrer por um bando de pecador ingrato? Pensa nisso. Antes de fazer essa pergunta, pensa nisso. Porque a gente pensa que é alguém intocável, que não pode. Eu agora sou de Jesus, não posso ser mais tocado. Não pode mesmo ser tocado. Nós somos guardados pelo Espírito Santo de Deus, mas as tribulações vêm, as provas vêm, testar o nosso caráter. Ver se não tem nadinha do Egito aqui dentro de nós, o vestígio do Egito aqui dentro de nós. Porque a gente sai do Egito, mas leva o Egito dentro da gente. E aí a gente precisa ser lapidado, ser forjado, ser lixado, para o Egito sair e para o nosso caráter ser moldado em Cristo. Porque quando aconteceu essa cena ali na frente de Jesus, Jesus não falou, vocês já esqueceram tudo que eu fiz? Não, Jesus só falou, o que você tem? O que você tem que eu possa fazer um milagre aqui no meio desse deserto? O que você tem? Jesus está perguntando isso para nós hoje, Ele está me fazendo perguntar novamente para você o que você tem que eu posso usar no meio desse deserto. Mas Senhor, eu só tenho sofrimento aqui, eu só choro todos os dias, eu vou dormir chorando, lamentando. É muita humilhação, é muita perseguição. E o Senhor está perguntando o que eu tenho? Eu tenho dor, sofrimento, o Senhor quer? Não, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando aí dentro de você, vasculha. Tira essas teias de aranha aí, vasculha e vê o que tem dentro de você que Jesus pode usar no meio desse deserto. Aleluia! Ele tem algo para usar no meio desse deserto. E esse algo que Ele quer usar vem de você. É de você, não é do fulano, do ciclano, do beltrano, não é seu. Jesus está perguntando para você o que você tem que eu posso usar no meio desse deserto. Aleluia. Acredita, você tem algo sim que Jesus pode usar no meio desse deserto. E quando Jesus perguntou isso para os discípulos, eles disseram, nós temos 7 pães. Parecia que eles não tinham nada, né? Pela trajetória deles, da conversa deles, parecia que eles não tinham nada, mas eles tinham 7 pães. E Jesus falou, é suficiente. É suficiente. 7 pães para quase 4.000 pessoas, Jesus. Oi, acorda, Jesus. E Jesus, é suficiente. É pouco para você, mas para mim vira multiplicação, vira banquete. Aleluia. Então para de ficar dizendo que não tem nada para dar para Jesus. Para de ficar dizendo que é um coitado, um miserável. Para. Anda até Jesus e diz, Jesus, eu tenho isso. É pouquinho, Jesus. É bem pouquinho. Mas é teu. Pode usar. Oh, aleluia. Pode usar, Jesus. Usa conforme a tua vontade. Conforme tu queres. Usa. Porque quando você fizer isso, você vai ver o milagre da multiplicação acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua vida. Você precisa acreditar que o Senhor, Ele quer usar o que você tem. Para de ficar olhando para A e B, C e D e dizer, não, eles têm muito. Nossa, aquele dali tem muita coisa para entregar para Jesus. Eu sou um miserável, não tenho nada para entregar. Tem. E o que você tem é suficiente. O Senhor me manda dizer que o que você tem é suficiente. Para de ficar indagando o Senhor. Para de ficar dizendo, Senhor, eu não tenho nada.
Eu não sou ninguém. Para. O Senhor, Ele me trouxe aqui hoje para poder te despertar, para que você acorde e veja, Senhor, eu tenho sim algo que o Senhor pode usar. Por que eu penso que eu não tenho? Eu tenho. É pouquinho, mas eu tenho. Mas igual aquela viúva, o profeta chegou na casa dela e disse, ei, o que tu tem em casa? E ela disse, apenas um pouco de farinha e um azeite para fazer um pão para mim e para o meu filho comer e morrer, porque não tem mais nada para comer. E o profeta disse, faz para mim primeiro. E ela disse, tá bom. Entrou lá pra dentro, fez, levou pra ele. Quando ela voltou lá, a farinha da panela nunca mais acabou e o azeite da botija tava lá o tempo inteiro, multiplicou. Por quê? Porque ela deu o que ela tinha. Era pouquinho, ela ia comer e ia morrer. Mas ela acreditou na palavra do profeta e ela fez aquilo que ele disse. Ela obedeceu. Então obedeça ao Senhor quando Ele disser, me entrega o que você tem. Me entrega o pouquinho que você tem, porque eu quero usar. E eu vou te mostrar que eu sou capaz de multiplicar esse pouquinho que você tem. E você nem vai entender quando tiver multiplicado nas tuas mãos. Aleluia. Jesus, Ele teve compaixão daquela multidão porque ela estava ali por Ele. Não por causa do que Ele poderia fazer, mas por causa de quem Ele era. De quem Ele é. Você está buscando Jesus pelo que Ele pode fazer por você ou por quem Ele é? Pare de ficar vasculhando Jesus, procurando se Ele trouxe alguma coisa para você. Abraça Ele por quem Ele é. Pega Jesus e fala para Ele, Jesus, eu te amo por quem o Senhor é. Independente da circunstância que eu estou passando, o Senhor é tudo para mim. É o meu maior tesouro. Faça isso que você vai ver o sobrenatural, que você vai ver a multiplicação. Quando você tira o seu coração das coisas e coloca o seu coração em Jesus, o cenário muda. Porque a sua perspectiva não está em coisas materiais, a sua perspectiva não está em pessoas, a sua perspectiva está em Jesus. Enquanto a sua perspectiva está em Jesus, o cenário muda, você nem percebe, porque o seu olhar está nele. Você está se entregando para Ele. A sua vida está no altar dele. E quando isso acontece, a gente desfoca do problema, a gente desfoca da tempestade. Porque a gente está dentro do barco e ele está balançando e a gente está pensando, vai a pique. Vai encher de água, vai afundar, eu vou morrer. Mas Jesus está dentro do teu barco e você está com medo de afundar. Não faz sentido isso. Se Jesus está dentro do seu barco, Ele não vai afundar. Se Jesus está dentro do teu barco, você não vai morrer. Aleluia. Para de achar que vai morrer no meio dessa circunstância, dessa situação que não tem jeito. Vou jogar tudo pro alto. Vou abandonar tudo, vou desistir porque não tem jeito, já era. Para com esses pensamentos pessimistas e olha para Jesus. Entrega para Jesus o que você tem. O pouquinho que você tem, entrega para Ele. Deixa Ele usar. Que aí você vai ver como você tinha muita coisa. Como você tinha muita coisa. Jesus, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Deus sabe exatamente aonde nos colocou. Então para de pensar que você está aí por acaso, que você está nessa situação por acaso, está passando isso por acaso. Não. Deus não faz nada por acaso na vida de ninguém. Tudo tem um propósito. E quando nós pararmos de olharmos para o problema e olhar para Jesus, nós vamos ver o propósito dele sobre cada dor, sobre cada processo. Porque para uma pessoa chegar em um alto cargo, ele precisa passar pelos cargos baixos. Aqueles cargos que ninguém quer, onde todo mundo é humilhado, escarnecido, né?
Mas, para chegar lá em cima, você tem que começar de baixo. É assim. Então a gente quer chegar lá em cima sem passar pelos processos, sem passar pela lixa de Jeová, né, que tira todo o carrapicho, que tira todo o Egito de dentro de nós. Porque se eu sair de onde eu estou, com o Egito impregnado aqui dentro, e for lá para cima, quando chegar lá, vou botar tudo a perder. Vai tudo se perder. Porque o Egito ainda está culminando dentro de mim. Então nós precisamos entender isso. Quando você está passando por um processo difícil, um processo doloroso, o Senhor está te lapidando. Você acha que uma pedra preciosa, quando eles encontram, ela vem bonita, brilhante, do jeito que você vê numa loja, né? Aquele brilhante, brilhoso, lindo. Não, ele vem todo sujo de barro. Ele vem com a capa por cima. E aí a pessoa tem que pegar aquela joia que ele sabe que é preciosa, mesmo ela estando suja, mesmo ela estando com uma capa. Ele sabe que ela é preciosa e ele diz: vou lapidar. E aí ele pega a pedra e começa a lixar, e começa a lapidar. E ali vai caindo aquela sujeira, vai saindo aquela capa e vai começando a sair o brilho da pedra preciosa. Oh, glória a Deus, assim sou eu e é você, nas mãos do Senhor. Antes dele fazer algo na nossa vida, nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser lixados, para que a sujeira de fora, para que aquela capa suja saia e que o brilho do Espírito Santo venha de dentro para fora. Você tem valor para o Senhor, Ele sabe disso. Por mais que todo mundo diga para você que você não vale nada, que você não presta para nada, que você é um zero à esquerda, o Senhor te diz hoje: eu vejo o brilho que há dentro de você. Você é uma pedra preciosa nas minhas mãos. Vem bruta, com casca, com barro, mas Jesus lapida e deixa ela brilhando. Aleluia! Então faça isso, se entregue ao Senhor assim, entregue o que você tem para o Senhor usar, que Ele fará de ti um grande milagre. Uma pedra preciosíssima você é nas mãos do Senhor, nunca se esqueça disso. Mas antes de brilhar, tem que ser lixado, tem que ser lapidado. Eu e você precisamos ser lapidados todos os dias para tirar todo o barro, toda a sujeira, para a gente ficar puro para o Senhor. Amém? Então fica com essa palavra hoje no teu coração. Medita nessa palavra com a tua alma. Nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou. E nunca se esqueça das promessas que Ele fez para você e onde Ele vai te colocar. Mas para chegar lá, você nem pode esquecer de onde Ele te tirou. E você não pode esquecer da promessa que Ele te fez. No meio do caminho vai haver tempestade, vai haver vento. Vai haver. Vai haver luta, muita luta. Mas não se esqueça, Jesus está dentro do teu barco. Clama a Ele. Fala: Jesus, se Tu estás aqui comigo, por que eu estou temendo? Por que eu estou com medo? Ele está contigo hoje e estará sempre. Então, recorra a Ele. Jesus é teu alimento. Jesus é a tua veste. Jesus é a tua água. Jesus é o teu cobertor. Tudo que te abriga, que te acolhe, que te levanta é Jesus. Agradece a Ele por tudo que você tem. Mas, irmã Cíntia, eu tenho pouco. Eu tenho quase nada. Olha a forma que eu estou vivendo, olha onde eu estou morando. Olha tudo isso. Agradece. Agradece. Porque quando você começar a agradecer pelo que você tem hoje, Jesus te coloca onde Ele tem desejo de te colocar. Você pensa que você tem muitos sonhos? Os sonhos de Jesus são muito maiores que os teus. Ah, você acha que esse sonho aí é grande? Os sonhos de Jesus para você é muito maior do que esse. Jesus quer mais te abençoar do que você quer ser abençoado.
Mas passa pelo processo, ó, sem murmurar. Entrega o teu pouco, agradece pelo pouco que você tem. Agradece por essa casinha simples, humilde. Ah, tão difícil morar nessa casa. Tão difícil olhar para essas paredes e falar, Deus, obrigado. Como? Agradece. Porque tem gente que mora na rua, tá dormindo no frio e não tem nenhuma parede e nem um teto sobre a sua cabeça. Agradece o seu chuveiro gelado, porque tem gente na rua que nem pode tomar banho. Agradece a sua comida simples, o seu arroz com feijão, porque tem gente na rua que tá semanas sem se alimentar. Agradece o que você tem, porque é com isso que o Senhor vai gerar um grande milagre na tua vida. Seja grato e entrega tudo que você tem nas mãos do Senhor, porque nesse deserto vai haver multiplicação para a honra e glória do nome dele. Amém? Então fica com essa palavra no teu coração nesse dia. Medita nessa palavra, vive essa palavra, porque não é minha, é do Senhor. Amém? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Por que deixar o like? Tanto diz que você gostou, como compartilha, porque ela aparece para outras pessoas. A partir do momento que você vai dando like, ele vai sendo compartilhado automaticamente, aparecendo para outras pessoas o vídeo, né? Compartilha essa mensagem com alguém, né? Em algum grupo, para alguma pessoa que você sente que Deus quer falar com essa pessoa. Compartilha. Não é compartilhar a irmã Cíntia, é compartilhar a palavra do Senhor, para que ela edifique outra vida, né? Esse canal aqui é do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é dele, não é minha. Tá bom? Então fica com essa palavra no teu coração. Não esquece, você é uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. Tá bom? Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.